Bom dia, crianças! Hoje é sexta-feira, 21 de maio de 2021 e hoje nós teremos atividades de língua portuguesa e matemática. Pessoal, nós vamos iniciar agora um novo assunto do estudo da escrita, que é a acentuação das palavras monossílabas e oxítonas, as palavras oxítonas, tá bom? Então, a professora trouxe para vocês, eu vou subir um pouquinho, eu trouxe para vocês aqui, olha, um quadro com as regrinhas da escrita das palavras monossílabas e oxítonas, tá? Então, olha, observe os quadros abaixo. Regras da escrita das palavras monossílabas e oxítonas. Então, vamos para as regras das palavras monossílabos. Monossílabos tônicos serão acentuados terminados em a, as, e, es, os. Exemplo: mas, de, que é uma palavra, um verbo, pé, só, céu, dói. Quantos nós há na corda? Então, olha, observe a palavrinha nós. Eu usei, né? Ela é uma palavra monossílabo e tônico. Por quê? Porque ela tem um acento no O. Olha o acentinho no O, tá? Então, esse acentinho, em vez de eu ler nos, eu leio nós. Então, quantos nós há na corda? Então, aqui, gente, quanto mais forte for a sílaba, tá? Mais ela tem, assim, essa acentuação. Então, vamos lá, olha, monossílabos átonos não são acentuados. Então, eu tenho dois tipos de monossílabos, né? O tônico e o átonos. O tônico é aquela palavra de uma sílaba só que tem um acento e nós podemos perceber que o som, né, que nós temos que pôr mais força, muda a tonicidade quando ela está com acentinho. E as átonos que não possui acento, mas a sílaba tem o som mais forte. Olha aqui o exemplo: se, em, lhe, sol, vez, paz, me, do. Ele nos atingiu. Observe que aqui o exemplo, ó, ele nos atingiu, o nos, ele não é forte, não é? Ele não tem o som forte, mas ele tem uma sílaba só. Ele é formado por uma sílaba só. Então, ele é um monossílabo átonos. E o nós, né? Nós, ele é um monossílabo tônico, porque ele necessita do acento, tá bom? Bom, e as palavras oxítonas são acentuadas, terminadas em a, e, o, em e ens. Então, olha o exemplo que a professora colocou aqui, ó. Vatapá, você, cipó, armazém, parabéns. Lembram que as palavras oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas, nós temos que verificar do final da palavra para o início, tá? Então, nós vamos contar as sílabas do final para o início. A última sílaba da palavra, ela é oxítona, tá? E observe que todas as palavras que a professora colocou aqui tem o acentinho, tá bom?
Então, são as regrinhas aí, caso vocês estiverem fazendo as atividades e surgir alguma dúvida, ficar um pouquinho confuso, pode consultar esta tabelinha e verificar se ela está encaixando em uma dessas regrinhas aqui, tá bom? Terminando aqui, né? Eu vou subir mais um pouquinho. Nós vamos para o livro didático, estudo da escrita, palavras monossílabas e oxítonas. Então, olha a primeira atividade. Faça a leitura do trecho do texto Ali Babá e os 40 ladrões na página 89 do livro. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é ler este pequeno trecho do conto Ali Babá e os 40 ladrões. Vamos ver se eu consigo diminuir um pouquinho só. Eu acho que aqui tá bom. Então, vamos lá. Os ricos comerciantes já conheciam Ali Babá e gostavam muito de seu serviço. Ele sempre cobrava o preço justo pelo trabalho. Porém, muitas vezes os mercadores davam-lhe mais, pois sabiam que ele vivia em dificuldades. Aqui estão 10 moedas de prata para você, Ali Babá, e obrigado por ter cuidado tão bem dos meus camelos. Mas, senhor, são só 5 moedas que costumo cobrar, respondia honestamente Ali Babá. Era difícil a vida de Ali Babá. As caravanas não eram constantes e havia épocas em que, devido às tempestades de areia no deserto, os mercadores levavam 2 ou 3 meses para passar por ali. Então, este é um pequeno trecho, né? Só um pedacinho aí da história, né? Ali Babá e os 40 ladrões, tá? Então, nós vamos agora para a primeira questão ali, ó. Embaixo tem a letra A. Entre as palavras destacadas no texto, quais são formadas por uma única sílaba? Então, nós vamos fazer juntos a letra A. Então, o que vocês deverão fazer? Voltar lá no texto e procurar, pode circular, tá bom? Pode fazer um círculo em volta da palavrinha que vocês encontrarem, que são formadas por uma única sílaba. Então, vamos lá. Os ricos comerciantes já, olha aí, ó, o já é a primeira palavrinha. Conheciam Ali Babá e gostavam muito de seu serviço. Olha o de, podem circular ele. Ele sempre cobrava o preço justo pelo trabalho. Porém, muitas vezes, os mercadores davam-lhe mais, pois sabiam que, olha o que aqui novamente, né? Uma sílaba só. Ele vivia em dificuldades. Aqui estão 10 moedas de prata para você, Ali Babá, e obrigado por ter cuidado tão bem dos meus camelos. Mas, senhor, são só 5 moedas que costumo cobrar. Olha o só aqui, ó, uma sílaba só, né? Uma única sílaba. Respondi honestamente Ali Babá. Era difícil a vida de Ali Babá. As caravanas não eram constantes e havia épocas em que, devido às tempestades de areia no deserto, os mercadores levavam 2 ou 3 meses para passar por ali. Olha a palavrinha 3 aqui destacada, que também possui uma única sílaba. Então, a resposta aqui que nós encontramos foi já, de, que, só e 3. Então, são essas as palavras que formadas, né, por uma única sílaba. Então, agora eu vou mudar aqui mais um pouquinho, vou subir a telinha e nós vamos para a questão 2, tá? Responda as questões das páginas 90 e 91 no
livro, tá bom? Então, vamos para a letra B. Desses monossílabos, quais são acentuados? Então, dessas palavras, né, formadas por uma única sílaba, quais delas são acentuadas? Então, vocês vão anotar aí para a professora. Qual é a letra final em cada palavra monossílaba acentuada? Então, vocês vão pegar a última letrinha da palavra e vão pôr aqui, tá? Então, eu vou subir mais um pouquinho. E tem um quadro aqui, olha, para a gente não esquecer, ó. As palavras monossílabas podem ter pronúncia forte ou fraca. As monossílabas com pronúncia forte são chamadas tônicas. Exemplos: pé, dá, só. As monossílabas com pronúncia fraca são chamadas átonas. Exemplos: com, mas, de. As palavras monossílabas tônicas terminadas em vogais a, e ou o, seguidas ou não de s, levam acento. Exemplos: ma, é, pó, nós. Então, esse quadro é um resumo daquele primeiro quadro que nós vimos lá no início da aula, onde a professora colocou as regrinhas, tá? Então, aqui, olha, está reforçando tudo que a professora disse para vocês lá naquele primeiro quadro no início da nossa aula. Então, vamos retomar, vamos voltar para o livro. 2. Releia esta frase do texto da atividade 1. Vamos subir mais um pouquinho. Os ricos comerciantes já conheciam Alibaba. Letra A. Separe as sílabas da palavra babá e localize a sílaba tônica. Qual das sílabas? Primeiro vocês vão separar e depois localizar qual é a sílaba tônica. B. Assinale a alternativa adequada. De acordo com a posição da sílaba tônica, a palavra babá é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Vamos subir mais um pouquinho. Letra C. Que outras palavras de sílabas destacadas no texto têm a sílaba tônica na mesma posição de babá? Que outras palavras de sílabas destacadas no texto têm a sílaba tônica na mesma posição da babá? Então, vocês vão retomar lá o texto e procurar agora as palavras de sílabas, tá bom? Letra D. Com que letras terminam as palavras que você indicou no item C? Então, as palavras que você responder lá na letra C, na letra D, vocês vão ter que escrever aqui as letras que terminam as palavras. Qual letrinha é? Tá? E olha embaixo aqui, olha, mais um quadro para a gente relembrar, reforçar e aprender, tá bom? Sobre palavras monossílabas, a acentuação de palavras monossílabas e palavras oxítonas, tá? Então, ó, as palavras oxítonas são acentuadas quando terminam em a, e o, seguidas ou não de s, e em ou ens. Exemplos: pará, café, avó, alguém, tá? Então, aí é uma regrinha que vocês precisam, tá? Estar sempre consultando para saber e aprender cada vez mais, tá? Então, agora nós vamos subir mais um pouquinho e vamos para a página 91. Então, vamos lá. Complete o quadro com as palavras oxítonas abaixo, devidamente acentuadas. Então, nós temos aí no quadro as palavras Aladim, ali, vintém, boné, armazém, também, sapato, sofá, chimpanzé. As palavras aqui, elas não estão acentuadas. Vocês deverão verificar quais palavras oxítonas, né, têm um acento e escrevê-las no quadro abaixo, ó, oxítonas.
Então, nós vamos procurar primeiro as palavras terminadas em a ou as. Então, vamos lá? Quais são? Sofá. Sofá. A palavra sofá, ela tem acento na letra A, né? Então, eu vou escrever corretamente. Sofá com acento no A, na última letrinha da palavra, na última sílaba. Então, ela é uma palavra oxítona, tá? Então, aqui vocês vão fazer igual, né? Seguindo o exemplo que a professora deu aí das palavras terminadas em A ou as. Então, vocês vão colocar o acento lá no sofá e escrever a palavra no quadro abaixo. Em seguida, vocês vão fazer com as palavras terminadas em E, es, terminada em o, os, terminada em ou ens, né? Tiver dúvida aqui, leiam o quadrinho que está acima, no final da página 90, tá bom? Vou subir mais um pouquinho. Leia as frases a seguir. O sapateiro dá presentes para os elfos. Letra B. A casa da mãe de Aladim era simples. Em qual das frases a palavra dá deve ser acentuada? Justifique sua resposta. Então, olha lá. O sapateiro dá, né? De dar algo a alguém. Presentes para os elfos. E a casa da mãe, né? Que significa uma preposição. Era simples. Então, vocês vão ter que verificar aí para a professora. Qual das frases a palavra dá deve ser acentuada? E aí vocês vão escrever aí e terão que justificar o porquê que ela é acentuada, tá bom? 3. Veja as bandeiras de diferentes países e escreva o adjetivo correspondente a cada uma na forma masculina. Então, vamos lá. Eu vou fazer a primeira com vocês e depois vocês terão que fazer as duas últimas bandeiras, tá? Então, eu vou fazer a primeira bandeira. A bandeira é da França. Então, qual é o adjetivo que corresponde à origem da bandeira? Olha, França, francês. Então, vocês vão escrever aí francês. E depois vão fazer a Dinamarca, Camarões. Justifique, aqui nessa 3 aqui, gente, é a nacionalidade, tá bom? O adjetivo aqui correspondente é de nacionalidade na forma masculina. Letra A agora. Justifique a acentuação usada. Vou subir aqui um pouquinho, tá bom? Justifique a acentuação usada nos adjetivos que você escreveu. Então, vocês vão justificar. Se vocês vão colocar se essas palavras são oxítonas, se são monossilábicas. Então, tá? E qual é a terminação que ela tem? Por que ela é oxítona? Tá? E tem que ser acentuada. Ok? Então, terminando aí o livro de matemática, de português, nós vamos para matemática. E, novamente, temos mais uma atividade aí do EMAI, na sequência 6, tá? Então, olha, atividade 6.4, tá, pessoal? A professora colocou 6.3 aqui em cima, mas é a 6.4, tá ok? Da página também 43. Ó, da página 43. Então, vamos lá, ó. Atividade 6.4. Os jornais apresentam diariamente
previsões para o tempo e para a temperatura. A figura abaixo foi recortada de um jornal de grande circulação. Analise-a. Então, vamos lá para a letra A. Que informações podem ser obtidas ao realizarmos a leitura dessa imagem? Quais as informações que nós podemos obter aqui? Nós podemos obter a informação, nós podemos verificar aqui na primeira imagem, olha, o dia, o horário em que foi feito nesta previsão. Nós podemos ver o clima, né? Nós podemos ver se vai fazer calor ou frio. Olha lá a temperatura, ó, 31 graus Celsius, né? E 18 graus Celsius à noite. Então, ó, vai começar o dia quente e à noite a temperatura vai cair, né? Ela vai diminuir. E podemos saber também se vai chover ou não, como que seu tempo está nublado, como que vai estar o tempo, tá? Letra B. A que período do mês essa previsão se refere? Então, vocês vão olhar ali. C. O que indicam as setas apontadas para cima? Significa que vai estar calor, né? Olha, 31 graus, está quente, que a temperatura vai subir. E as setas apontadas para baixo? Indica o quê? Vamos subir um pouquinho. Nesse período, qual foi a temperatura mais baixa? F. Em qual desses dias ocorreu a temperatura mais alta? E letra G. De quanto foi essa temperatura? Então, vocês vão observar as imagens aqui, né, da previsão do tempo e irão responder essas questões. Depois nós vamos para a questão 2. Pesquise informações sobre a temperatura atual na sua cidade, no estado de São Paulo e em algum país da América do Sul. Qual das temperaturas é a mais alta e a mais baixa? Justifique. Então, pessoal, geralmente no jornal da IPTV, na hora do almoço, né, eles colocam, aparece embaixo na tela, a temperatura, o clima, se vai chover, se não vai, tá? Então, vocês podem estar consultando pelo jornal ou, como a professora disse, né, pela internet também dá para fazer essa pesquisa, tá bom? Então, é uma pesquisa que vocês vão ter que fazer. 3. Busque informações na internet sobre as consequências do aquecimento global e traga-as para serem apresentadas na próxima aula. Nós estamos, né, em aula, não estamos em aula presencial. Então, na atividade 3, eu vou pedir para vocês anotarem no caderno a informação que vocês conseguirem sobre as consequências do aquecimento global. Então, vocês vão fazer a pesquisa e vão escrever aí, anotar no caderninho, né, o que vocês encontraram aí sobre as consequências do aquecimento global, tá ok? Então, pessoal, a nossa aula é essa hoje, né, na sexta-feira, é pouquinha coisa, né, vocês têm 2 pesquisas aí para fazer, né, eu espero que vocês tenham gostado, né, se houver alguma dúvida, tá lá fazendo a atividade, surgiu uma dúvida sobre qualquer atividade, pode mandar lá no WhatsApp que eu estarei de plantão online, né, para tirar as dúvidas de vocês. Envie fotos para a professora, não deixem acumular atividade, tá? Procure estar fazendo diariamente as atividades, tá? Vai ficar mais fácil para vocês, menos cansativo, né? E um final de semana maravilhoso para todos. Vou esperar vocês, aguardar vocês na segunda-feira na nossa aula síncrona, tá bom? Então, assim, um beijo da professora e até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus.